Jesus vai te dar o amor mais puro, o amor mais verdadeiro, que é o que o seu coração mais deseja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Hoje vamos meditar sobre esse amor mais puro, sobre esse amor mais perfeito, que é um dos frutos da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E qual é o tema de hoje, irmão Luiz Maria? Nosso tema de hoje, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é desinteressada. É isso mesmo, o coração que ama a Deus sobre todas as coisas não busca a Deus somente para conseguir bênçãos, para conseguir graças, para conseguir milagres, para conseguir coisas para si. Mas o nosso amor a Deus vai crescendo e amadurecendo até se tornar cada vez mais puro. Como diz São Bernardo, eu amo porque amo, amo para amar. Eu escolhi o amor, porque Deus é amor. Eu não amo uma pessoa muito querida por aquilo que ela tem para me dar. Isso seria um amor interesseiro. Mas eu amo de verdade por aquilo que essa pessoa é, por aquilo que ela representa para mim. Por exemplo, os pais, os familiares, os filhos. Não é se ele faz algo ou se deixa de fazer. É porque ele é meu filho que eu amo. Mesmo que ele cometa erros, eu vou amar o meu filho até o fim e cumprir a minha missão de pai e de mãe. Assim com os pais, assim com outros familiares, mas muito mais com Deus, que é a essência do existir. Que Ele nos criou, devemos toda a gratidão, devemos todo o amor do nosso coração. Sem Ele não existiríamos. Por amor Ele nos fez. Amor é a sua essência. Nós temos uma dívida de gratidão. E assim a devoção verdadeira à Santíssima Virgem Maria nos ensina, pouco a pouco, a amadurecer até chegar nesse amor mais perfeito. Esse amor que é grato, que sabe retribuir o amor. Porque sempre o nosso amor a Deus será um movimento segundo. Porque o primeiro movimento é deixar Deus nos amar. O segundo movimento é ter a gratidão de amar aquele que nos amou por primeiro. Assim está na carta de São João. Vamos então aprender hoje, com a devoção à Santíssima Virgem Maria, a crescer nesse amor desinteressado. Hoje, 24º dia do nosso caminho de consagração a Nossa Senhora, 5º dia do conhecimento de Nossa Senhora. Estamos na página 146 e lemos aqui um trecho de São Luís Maria. O verdadeiro devoto de Maria não serve a essa augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para o seu bem temporal ou mesmo eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus exclusivamente através dela. O verdadeiro devoto não ama Maria precisamente porque ela lhe faz ou espera dela algum bem, mas porque ela é amável, ela é sua mãe, ela é bondosa. Só por isso ele a ama e a serve nos desgostos e na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível, sempre com a mesma fidelidade. Hoje, nesse período, Nossa Senhora me alcançou algumas graças que eu queria, então vou amá-la mais. Não, nos outros dias que eu estou passando dificuldade, eu não vou amar tanto, vou amar um pouco menos. Não, o amor é único, igual. O amor é por gratidão, não é por interesse. Isso seria uma mesquinhez, seria um egoísmo, uma malícia do coração. E o nosso coração manchado pelo pecado original, com Nossa Senhora, vai vencendo todo esse tipo de sentimento egoísta, todo esse tipo de interesse. Então São Luís começa a entender, explicar que existem os falsos devotos, que são os devotos interesseiros. E ele diz que somente quando ganham algo, ele diz assim, só recorrem à Santíssima Virgem Maria para ganhar um processo, evitar algum perigo, para curar de alguma doença ou alguma necessidade desse gênero, sem
sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos, porque não têm aceitação diante de Deus e de sua mãe Maria Santíssima. Deus o livre. Deus nos livre de ter essa falsa devoção interesseira. Aquele parente, aquele amigo rico que você só visita quando precisa de alguma coisa. Não podemos tratar Nossa Senhora assim de jeito nenhum. Como está na palavra de Deus, Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vem por acréscimo. Busca amar a Deus acima de tudo, e todo o resto vai vir por acréscimo. Deus não vai deixar faltar o que você precisa para cumprir a sua missão. Desapegar o coração, que nem sempre é tão fácil. Um coração desapegado, livre, dificilmente será um coração interesseiro. Por isso, essa purificação do coração é um processo que nós estamos vivenciando. Então, o único interesse que a Santíssima Virgem Maria realmente tem dos seus filhos é que neles se manifeste a glória de Deus e a salvação das suas almas. Então está escrito na palavra de Deus. Gente, anota essa passagem, por favor, anota. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: Deus nosso Salvador quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por que eu estou pedindo? Por que, irmão Luiz Maria, que o Senhor está pedindo tão insistentemente para a gente anotar 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4? É até fácil. 1, 2, 3, 4. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Como é fácil de gravar, né? Só gravar que é Timóteo, o filho predileto de Paulo. 1 Timóteo 2, 3, 4. Porque essa passagem bíblica é muito importante para o que a gente vai meditar agora. Mas muito importante mesmo. Jesus fala que a vontade do Pai para a vida dele é que ele cumpra a missão de não deixar perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Essa é a vontade de Deus, diz São Paulo, a vossa santificação. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para você ter uma devoção desinteressada, uma devoção pura à Virgem Maria e uma adoração sincera e pura a Deus, porque só Deus nós adoramos. Adorar é reconhecer como seu Deus, o seu Criador, aquele que é eterno. Nunca começou a existir e nunca deixará de existir. Nós somos puras criaturas. Não existíamos e por amor Deus nos criou e nos deu uma alma que é imortal. Nunca deixaremos de existir. Nós começamos a existir e existiremos para sempre. Deus não teve princípio, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só Deus é nosso Criador e isso é o culto de adoração, reconhecê-lo como Criador, como Deus. Então, Deus, nosso Senhor, merece de nós um culto de adoração puro e sincero, desinteressado. E Nossa Senhora vai te ensinar isso. E essa frase de 1 Timóteo 2, 3 e 4 significa que o foco do desejo de Deus é a salvação das nossas almas. Nada Deus deseja tanto, vou repetir, nada Deus deseja tanto como salvar a tua alma. Ele quer te levar para o céu. Nada dói tanto no coração de Deus do que perder um filho amado, uma filha amada. Ao ponto dele ter amado tanto o mundo, para que o mundo não pereça, para que os filhos amados não possam ir para o inferno, que ele sacrificou o único tesouro dele, o seu filho unigênito, o seu tudo, o tudo do Pai, a palavra eterna, o verbo eterno, o grande amor do Pai foi sacrificado para que você não pereça eternamente. Jesus deseja somente fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A missão de um israelita costumava ficar no seu nome. O nome representava a missão que aquela pessoa tinha. Por isso Jesus mudou o nome de Simão, caniço rachado, para rocha firme. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por isso Saulo, que vem do nome Saul, o grande rei de Israel, ele era descendente da tribo, a mesma tribo do rei Saul,
se tornou pequeno, porque Saul era o grande e Paulo significa pequenino, humilde. Sempre a mudança de nome, embora Paulo já tivesse os dois nomes, mas passou a usar mais Paulo em vez de Saulo. Então sempre a mudança de nome representa a missão da pessoa. Por isso o nome Jesus significa Deus salva. Jesus tem a missão de salvar a tua alma, mas ele não vai fazer isso de maneira forçada. Deus não te fez como um robozinho. Deus não te fez como um animalzinho que tem um instinto e vai fazer somente o que está programado no instinto que Deus colocou. Não, ele te deu o poder de ser imagem e semelhança dele, do Altíssimo. Você tem inteligência, você tem afeto e você tem liberdade, você tem livre-arbítrio, você tem escolha de ficar a favor do caminho da salvação, de escolher ser filho da luz ou de escolher o caminho que Lúcifer escolheu, da rebeldia, do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, de se colocar como critério e não obedecer ao seu Criador, ao seu Deus. Todos nós temos essa liberdade. E para intervir na nossa liberdade, na verdade, não intervir, mas conquistar com amor a nossa liberdade, é que o Pai mandou seu Filho morrer na cruz para nos salvar. Ele nunca vai nos forçar. Ele poderia fazer isso? Poderia, porque Ele é Deus, mas Ele respeita a liberdade que Ele mesmo nos deu. Ele não interfere em algo mais íntimo e profundo que existe dentro do nosso coração. A escolha livre e total, independente da criação que a pessoa teve, independente da história de vida, cada um pode escolher o céu ou o inferno. Mas tenta imaginar você, uma pessoa que você ame muito, uma pessoa que você queira muito bem. Imagina essa pessoa, talvez seu filho, talvez seu esposo, sua esposa, talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, um grande amigo, uma grande amiga. Tenta imaginar essa pessoa ser condenada para sempre, estar longe de Deus, para sempre nos piores tormentos do inferno, para sempre convivendo com todos os condenados e os demônios, a odiar e não conhecer mais o amor, a escolher para sempre o caminho do ódio, da blasfêmia, da revolta e de todos os maus sentimentos e para sempre estar no inferno. É difícil imaginar, né? Provavelmente você nunca aceitaria isso, uma pessoa que você ama ficar para sempre no inferno, pois para Deus é muito mais a dor do que a sua. Para Deus é muito mais terrível, claro, é justiça. A justiça nos traz alegria. Porém, no momento da perda de um filho, é algo terrível. Quem é pai e mãe já perdeu um filho para uma morte terrena. Gente, morte terrena é passageira. A morte terrena não dura a eternidade. Você morrer aqui é algo doloroso, porque Deus não desejou a morte. Diz a Bíblia que a morte entrou no mundo por inveja do diabo. Ele incitou o homem a pecar e o salário do pecado é a morte. Mas a morte terrena é passageira. Se a pessoa se salvou, glória a Deus, mas não é fácil perder alguém querido, principalmente quando é novo, é criança, é jovem, né? É muito doloroso, principalmente para os pais. Mas imagine para Deus, perder para sempre um filho. Um filho escolher, quando um pai e a mãe perdem o filho para as drogas, ele ainda pode se salvar na última hora, o fruto das suas orações. Mas é algo terrível, não é? Perder o filho para a criminalidade, perder o filho para a bebedeira, para uma vida desregrada. Mas Deus perdeu seu filho para sempre, um filho amado, eu, você. Não, esse é o maior desejo de Deus, é salvar os seus filhos. Independente dos nossos erros, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem à luz, à verdade eterna, ao céu.
Deus quer você no céu, mas Ele não quer só você, Ele quer sua família inteira, mas Ele não quer só sua família, Ele quer salvar todos os seus filhos. Porém, nós sabemos que o ensinamento de Jesus, o ensinamento da igreja, as aparições de Nossa Senhora confirmam que muitas pessoas se salvam e muitas pessoas se condenam. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus disse: tomem cuidado de entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à salvação. E larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E Jesus diz: são muitos os que entram por esse caminho de perdição. Muitos. Uma vez Nossa Senhora apareceu como Rainha da Paz em Medjugorje, foram muitas aparições. Claro que nunca é obrigado um cristão católico a acreditar numa aparição, mesmo as que são aprovadas pela Igreja. Mas Nossa Senhora disse que muitos vão para o inferno. A maioria vai para o purgatório, graças a Deus, estão salvos. E um pequenino número vai direto para o céu. Mas se Nossa Senhora está dizendo que muitos estão indo para o inferno, ainda que seja um número menor do que a maioria que vai para o purgatório são sofrimentos terríveis, mesmo que temporários, para purificar a alma, nós não deveríamos aceitar. Não deveríamos aceitar. Como assim, irmão Luiz Maria? Não aceitar a vontade de Deus? Não, porque essa não é a vontade de Deus. Acabamos de ler na Bíblia. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nós não deveríamos aceitar que o nosso irmão vá para o inferno e nós não façamos nada. Mas, irmão Luiz Maria, ele vai para o inferno porque ele quis. Não tem justificativa. Deus não julga de modo injusto. Deus só julga aquele que livremente, tendo todas as chances, escolheu o caminho da perdição. É verdade, você está certo. Porém, Nossa Senhora, nas suas aparições, ela diz: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Em miúdos, resumindo, o que Nossa Senhora quer dizer com isso? Ela quer dizer que quem vai para o inferno, isso é doutrina da igreja, vai porque quer, vai porque escolheu, vai porque não quis se arrepender, não quis segurar nas mãos de Jesus que se estendem para salvar a todos. Porém, Nossa Senhora está explicando algo muito profundo. Se eu e você nos esforçássemos um pouquinho mais, nós poderíamos atrair muitas pessoas para mudar a sua decisão. Nós não podemos forçar, mas o nosso amor constrange, como está em 2 Coríntios capítulo 5, o amor de Cristo nos constrange. E se eu sou imagem do amor de Cristo na vida de uma pessoa que está obstinada, com o coração duro, como por exemplo, Santa Mônica, o sofrimento daquela mãe, durante anos a fio, chorando, lágrimas que não paravam de ser derramadas, jejuns, penitências, orações, lágrimas, sacrifícios, por um verdadeiro amor de mãe que não era só um amor natural, era um amor sobrenatural. Cheia do Espírito Santo, Santa Mônica deixou Cristo viver nela, olhar para o seu filho não só com um olhar de mãe humano, mas um olhar sobrenatural de querer salvar a alma do seu filho. Ela rezou, ela insistiu, ela persistiu, ela não desistiu e uma vez, chorando diante do bispo Santo Ambrósio, o bispo disse palavras de sabedoria para ela. Ele disse: minha filha, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Santa Mônica ali ficou consolada e entendeu que foi Deus que usou a boca de Santo Ambrósio para consolar o coração dela e dar uma certeza de que aquele jovem filho em breve iria se converter. E foi exatamente o que aconteceu. Ela tomou posse da graça pela fé. Os maiores milagres acontecem pela fé. Santa Mônica viu seu filho Agostinho, que estava com o pé no inferno, se tornar um dos maiores santos da história da Igreja. Como diz o próprio Santo Agostinho, a esperança de santidade entrou no coração dele e ele dizia: se eles e elas conseguiram, por que eu não conseguirei me santificar também?
deixou a vida de heresia, deixou a vida de pecado da carne. Se você nunca leu o livro de Santo Agostinho chamado Confissões, esse livro tem mudado a vida de milhões de pessoas. Santa Teresa d'Ávila mesma, que viu seu lugar no inferno, se ela continuasse num caminho relaxado. E olha que ela nunca cometeu nenhum pecado mortal, mas os pecados veniais, vários pecados veniais, e o relaxamento que ela estava iria levá-la para o inferno. E ela também leu esse livro de Santo Agostinho, que a ajudou a se converter e se tornar uma das grandes santas da história da Igreja. Você também, filho, filha, você também pode se tornar um grande santo. Pode não, você vai se tornar, porque esse é o desejo de Deus. Não só que você passe na prova raspando. Ah, eu vou me salvar, vou ficar 10 mil anos no purgatório, mas vou me salvar. Não, não seja medíocre, não. Não seja mesquinho, não. Não seja somente o resto, não. Viver uma vida só terrena, pegada a essa terra. Deus tem um projeto lindo para você. Só que você tem que se associar a Deus no projeto dele. Qual é o projeto dele? Deus quer que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Sabe para que você está nessa vida? Para você ser outro Jesus. Quais almas que você vai ajudar a levar para o céu? Você só vai chegar no céu se você ajudar outros a chegar no céu. Você tem que ser Jesus, quer dizer, Deus salva na vida da sua família, na vida daqueles que Deus colocou ao seu redor. Você precisa ser a imagem do amor de Cristo, que se sacrifica pelo bem do outro, que tem paciência, que perdoa os defeitos mais terríveis, porque não somente você tem o olhar da terra, você quer a salvação. Então, muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e ofereça sacrifícios. E as crianças de Fátima aprenderam que pequenos sacrifícios feitos com muito amor podem alcançar a salvação dos pecadores. Imagina só que no último dia, quando você chegar diante do trono de Deus, você vai perceber que muitos pecadores, por causa da sua oração e do seu sacrifício, feito com amor, unido, claro, ao sacrifício de Jesus. Nosso sacrifício não tem o poder sem unir ao sacrifício de Jesus, mas a tua oração, sacrifício, vida entregue nas mãos de Deus, ajudou a salvar muitas pessoas, a começar pelos da sua família. Isso é a razão de nós estarmos aqui, o amor que se entrega e o amor que será recompensado eternamente no céu. Mas eu quero ler para você um texto de Santa Teresa d'Ávila. Na verdade, é atribuído a Santa Teresa, não existe certeza se é dela, se é de São João da Cruz, mas a fonte é por lá, né? Lá pela Espanha, lá pelo Carmelo. Essa oração é assim: não me move, Senhor, para te amar, o céu que me prometeste. Ora, mas desejar os prazeres do céu não é algo bom? É, mas Santa Teresa está dizendo, o central, o principal que me move não é a recompensa, não é um prêmio, não é, vamos dizer em linguagem espiritual, o dinheiro espiritual que Deus me promete, os prazeres, não. Não me move, Senhor, para te amar o céu que me prometeste. Nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de te ofender. Eu vou não pecar, porque senão eu vou para o inferno. Não. Claro que pensar nisso ajuda sim, e isso deve ser falado. O inferno existe, porém o motivo central não é por medo. Eu vou rejeitar o pecado que ofende a Deus, não por medo e nem por interesse. E Santa Teresa diz, tu me moves, Senhor, move-me ver-te, pregado em uma cruz e escarnecido. Quando você vê o filme da Paixão, por exemplo, quando você medita a Via Sacra, Jesus foi zombado, Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi destruído na cruz. Move-me, Senhor, ver-te, pregado em uma cruz, escarnecido. Move-me ver-te teu corpo tão ferido. Move-me tuas afrontas e tua morte. Move-me, enfim, o teu amor, e de tal maneira que ainda que não houvesse o céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse o inferno, eu te temeria. E temor aqui é no sentido do temor de Deus, odiar o pecado. Ainda que não houvesse o inferno,
Eu preferiria que eu sofresse do que te fazer sofrer, ofendendo, desagradando o teu sagrado coração com a sujeira do pecado, com a infidelidade ao teu coração. Nada tens que me dar para que eu te queira, pois mesmo que eu não esperasse o que espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. E lembrando que em espanhol, aqui a tradução direta do espanhol, querer uma pessoa significa amar. Eu te quero significa eu te amo. Então seria nada tens que me dar para que eu te ame, em outra tradução, né? Pois mesmo que eu não esperasse o que espero, o mesmo que te amo, eu te amaria. Mesmo que te quero, te quereria. Esse amor puro e desinteressado brota dentro de nós como fruto de uma proximidade cada vez maior com Deus. Quanto mais você está perto do fogo, mais você se aquece. Quanto mais você está perto da chama, mais você é iluminado e aquecido por aquela chama, bronzeado, não é? Então, quanto mais você estiver perto de Cristo Jesus e meditar a paixão dele, meditar os sofrimentos dele, mais você vai amar com um coração puro e desinteressado. E ninguém te ajuda tanto a se aprofundar nesse mistério do amor de cruz de Jesus do que aquela que se tornou a mãe das dores. É ela que vai te ajudar a entender esse mistério. E eu vou avançar mais ainda, nesses poucos minutos antes de terminar essa formação. Essa é uma das formações mais importantes para você, para a sua vida. Tenha certeza. Desses 33 dias de formação, vamos entrar no conhecimento de Jesus Cristo. Mas já agora, meditando que a devoção é desinteressada, com Nossa Senhora, você já entende melhor Jesus. Porque como diz o Catecismo, e nós já meditamos sobre isso, tudo que se conhece de Nossa Senhora é por causa de Jesus Cristo. Mas quanto mais se conhece de Nossa Senhora, mais se compreende o mistério de Cristo. Então hoje eu quero te revelar um segredo muito importante. O coração de Jesus, ele já está na glória. Jesus já está triunfante, ele venceu o pecado, venceu o mal, já pagou os nossos pecados na cruz. Mas eu te revelo um segredo que nem todos os cristãos entendem logo. Muitos demoram para entender. Jesus não é somente a cabeça da igreja. Jesus é a igreja inteira, é uma com Jesus. Jesus é o corpo místico. Nós somos parte desse corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo verdadeiramente. Portanto, a nossa cabeça já está na glória do céu. Jesus já venceu. Isso não tem como mudar. Tudo está consumado. Mas quando Jesus aparece para Paulo, no caminho de Damasco, para o grande Saulo, Atos capítulo 9, e é repetido umas 2 vezes nos Atos dos Apóstolos, essa história da conversão de Paulo, Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo não perseguia Jesus. Saulo não maltratava Jesus. Ele estava maltratando os seguidores de Jesus, os cristãos. E ele estava fazendo uma perseguição implacável para a igreja. Ele estava perseguindo a igreja, os cristãos. Mas Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E essa experiência de entender que ao ferir os irmãos de Jesus, os seguidores do Senhor, os cristãos, Saulo estava ferindo o próprio Jesus. Isso fez ele se converter profundamente e a sua vida foi transformada. Ele entendeu, Paulo entendeu que Jesus ainda hoje sofre, que o Messias Salvador veio dar a vida por ele, morreu na cruz e ele ainda estava aumentando as feridas de Jesus, porque quando ele feria os seguidores de Jesus, ele estava atingindo o próprio Jesus. Mas como isso, irmão? Se Jesus já está na glória do céu, a cabeça está no céu, mas o corpo, que é a igreja, está aqui na terra. Ao perseguir os cristãos, Paulo teve o entendimento de que ele estava pregando Jesus na cruz de novo, de que ele fez o mesmo que aqueles carrascos, e ele chegou ao ponto, em Gálatas 2:20, de dizer: Cristo me amou e por mim ele se entregou. Eis uma verdade digna de fé. Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, o principal. Paulo teve a experiência de que Jesus ainda hoje está aqui
no meio de nós, sofrendo na pessoa dos seus irmãos na igreja. Também em Mateus capítulo 25, Jesus diz que no último dia o julgamento será sobre como nós tratamos os nossos irmãos. E Jesus diz: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, me vestistes, estava doente, na prisão, me visitastes. Quando, Senhor, que nós te vimos assim e fizemos isso para te ajudar? Quando vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, ao menor dos pequeninos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. Não é uma figura de linguagem, é verdade. Ao cuidar dos mais sofridos, nós atingimos Jesus. Nós cuidamos de Jesus, amamos e consolamos Jesus. E no último dia seremos julgados por esse amor. E ao contrário, aqueles que roubavam, que matavam, que bebiam, não. Aqueles que simplesmente foram indiferentes. Tem pessoas que vão para o inferno não porque roubam, porque matam, porque fazem algo de crime assim. Não necessariamente. Lá em Mateus 25 diz: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. A indiferença com as pessoas que sofrem, como na parábola do rico e do Lázaro, a indiferença com as pessoas que sofrem é a indiferença com Jesus. Por isso, quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, ele aparece com um coração cercado de espinhos, ferido e machucado. Será que aquilo ali é uma mentirinha que Jesus contou? Será que Jesus pede para fazer orações de reparação, para tirar aqueles espinhos do seu coração só de mentirinha? Não, filho, não, filha. O coração de Jesus, misticamente, e esse é o mistério que eu quero te dizer hoje, misticamente hoje, o coração de Jesus sofre por ver os seus filhos rejeitando a sua obra de salvação e preferindo o inferno. Por isso, nós podemos tirar os espinhos, sim, do coração de Jesus, consolar, sim, o coração de Jesus. Jesus diz a Santa Faustina: um só ato de adoração diante do Santíssimo Sacramento, um ato de amor. Jesus, eu te amo por aqueles que não te amam. Tira mais de 1000 espinhos, mais de 1000 blasfêmias daqueles que ofendem ao Senhor. Por isso é possível salvar almas, é possível consolar o coração de Jesus, dando a nossa vida pela salvação das almas. E depois de muitos anos, Jesus apareceu a Santa Margarida Maria e a outros santos, Santa Gertrudes, Santa Matilde. Jesus apareceu, São João Eudes vai explicar também essa devoção ao coração de Jesus e ao coração de Maria, mas primeiro Jesus apareceu com o seu coração. Mas depois, em Fátima, Jesus mesmo apareceu mostrando o coração de sua mãe. E Nossa Senhora mesma disse à irmã Lúcia e aos três pastorinhos, na verdade, na segunda aparição, em 13 de junho, apareceu o coração de Maria cercado de flores? Não, cercado de espinhos. Isso é só algo simbólico, irmão? Não. As lágrimas dessa mãe, não só nessa aparição, mas em diversas outras aparições, não são mentirinha, não são uma imagem, uma figura, não. Existe um coração de mãe que verdadeiramente chora pelos seus filhos que estão indo pelo caminho da perdição. Você quer ser um verdadeiro devoto desinteressado? Não é errado você pedir a Nossa Senhora bens temporais, porque nós precisamos para cumprir a nossa missão, pedir a intercessão dela para conseguir curas físicas, curas emocionais. Não é errado. E não é errado você pedir a intercessão dela para conseguir a salvação da sua alma, da alma dos seus, não. Mas o principal da sua devoção à Nossa Senhora é se unir ao mistério de Jesus na obra da salvação das almas. É amar a Deus com um coração puro e desinteressado para servir a Deus no plano de salvação. Esse é o amor mais puro e mais desinteressado. É o amor que quer ser grato. É o amor que quer se entregar a Jesus por meio da Virgem Maria para trabalhar na obra da salvação das almas. Como você trabalha para salvar as almas quando reza o rosário, quando faz o jejum, quando faz uma obra de caridade,
quando renuncia uma coisa que você gostava e diz, como Nossa Senhora ensinou em Fátima: ó Jesus, é por vosso amor, em reparação às ofensas ao teu coração, ao Imaculado Coração de Maria, e pela conversão dos pecadores, que eu ofereço esse pequeno sacrifício, essa contrariedade, essa humilhação. Você transforma tudo que parece ruim em coisas boas. É possível ser feliz aqui na terra. Quando nos conformamos à cruz de Cristo, nós entendemos um sentido para os sofrimentos aqui da terra. Então, por exemplo, eu quero convidar você a conhecer uma grande beata, que em breve vai ser uma grande santa canonizada pela Igreja. Uma mulher que, ao ver a vida dela, você fica admirado e envergonhado dos seus egoísmos. Todos os santos nos trazem essa graça, mas particularmente a mim me tocou quando eu conheci uma portuguesa que viveu no mesmo período que as criancinhas de Fátima, a beata Alexandrina Maria de Balazar. Nós, com frequência agora, fazemos peregrinações lá para Portugal para visitar não só Fátima, mas também a casa onde viveu a beata Alexandrina e o túmulo onde ela está enterrada. Por quê, irmão Luiz Maria? Porque Jesus prometeu a ela, porque ela ofereceu sua vida com tanto sacrifício, o único foco da vida dela era a conversão dos pecadores e consolar Jesus, salvando as almas. Então Jesus prometeu a ela que todos aqueles que visitassem o seu túmulo, pela intercessão dela e pelos sacrifícios que ela ofereceu durante a vida, que foram muitos, todos que visitarem o seu túmulo não irão perecer da morte eterna no inferno. Então, irmão Luiz Maria, é um interesse, é uma devoção interesseira fazer a devoção dos 5 primeiros sábados. Por quê? Porque Nossa Senhora prometeu a salvação, prometeu assistir o nosso último momento da morte, a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Então, todas essas devoções que Deus fez promessas são devoções interesseiras. Aí que você se engana. Foi o próprio Deus que colocou promessas nessas devoções. Por quê? Porque é uma pedagogia de Deus. Você, buscando essas promessas, que são coisas importantes, buscar a salvação é o mais importante, claro, mas uma pessoa que faz a devoção dos 5 primeiros sábados do mês, para consolar o coração da Virgem Maria, para conseguir a salvação sua, coloca os seus filhos para fazer, para garantir a salvação deles. Esse é o primeiro lugar, sim, buscar a salvação. Mas você, como Santa Teresa diz aqui, depois que você faz 5 meses seguidos para tirar os espinhos do coração de Maria, você já recebeu a promessa. Mas todas as pessoas que eu conheço que fizeram os 5 primeiros sábados nunca mais pararam de fazer. Por quê? Pela gratidão. O amor se torna mais puro. Deus fez uma promessa, mas eu vou, sim, Ele fez, Ele quer me dar, mas se eu vou e busco fazer o que Ele está pedindo, o meu coração vai aos poucos se tornando grato e o amor vai ficando desinteressado. Não é errado você fazer isso. Por isso, quem é de Portugal, visite o norte de Portugal, visite a Beata Alexandrina, onde está o corpo dela. Estão fazendo um santuário lindo para a Beata Alexandrina e grande, muito grandioso. Não vi ainda de perto, né? Vi de longe essa construção e essa santa será muito conhecida. E ela leva muitas pessoas a amar o coração de Jesus como ela amava, com um coração desinteressado, somente querendo ser grato a Deus, consolar o coração de Jesus e de Maria e alcançar a salvação de muitas almas, na generosidade da entrega e do coração. É isso que Deus vai fazer com você, se você perseverar nessa devoção da perfeita consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E eu termino dizendo uma frase, eu já comentei isso nas formações, mas eu quero lembrar e repetir uma frase que a mãe do Carlo Acutis, agora São Carlo Acutis, a mãe dele disse isso. A irmã Lúcia apareceu a Carlo em sonho e disse que os primeiros sábados do mês podem mudar a sorte do mundo. Vou repetir para você. A irmã Lúcia apareceu a Carlo em sonho. O Carlo contou para a mãe dele. Esse não foi só um sonho,
Foi uma revelação profética de Deus. A irmã Lúcia realmente trouxe essa mensagem para o Carlo Acutis. Ela apareceu a ele em sonho e disse a ele: os primeiros sábados do mês, essa devoção, reparadora dos primeiros sábados do mês, podem mudar a sorte do mundo. Faça essa devoção. O seu propósito hoje seja se preparar para o primeiro sábado do mês, se confessar com a intenção de reparar o coração de Maria, comungar no primeiro sábado com a intenção de reparar o coração de Maria e ficar nesse dia em 15 minutos olhando para uma imagem de Nossa Senhora, meditando algum dos mistérios do Rosário. Pode ser o mistério que você escolher, pode ser os 15, os 20 mistérios, como você desejar, mas você tem que ficar 15 minutos em silêncio, junto com a Mãe do Céu, conversando com ela, meditando sobre os mistérios. E pelo menos um terço tem que ser rezado nesse dia, no primeiro sábado do mês. 15 minutos, um terço, comunhão reparadora e confissão reparadora, 15 dias, no mínimo 15 dias antes ou 15 dias depois. Claro, tem que comungar em estado de graça, sem pecado mortal, senão seria um sacrilégio. Faça essa devoção. Não é uma devoção interesseira, embora tenha promessas de graças. É uma devoção que vai te unir ao coração de Maria, ao coração de Jesus. Você vai tirar os espinhos que ferem esse coração da mãe e o coração do filho, e você vai crescer no amor, na gratidão a Deus. A devoção do primeiro sábado do mês podem mudar a sorte do mundo e vão começar mudando a situação da sua casa, da sua família e garantindo para a sua alma a salvação eterna. Talvez você não tenha condição de ir numa peregrinação lá em Balazar, lá no norte de Portugal, mas você tem a condição de fazer o primeiro sábado do mês. Faça por você e pela sua família. Claro, se você tiver a condição, principalmente você que mora em Portugal, visite esse lugar tão especial, onde Deus faz promessas de graças para nos levar a amá-lo com amor puro e buscar a salvação das almas acima de tudo. Deus te abençoe. Vamos rezar agora as nossas orações, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a ter uma devoção desinteressada a Jesus e a Maria. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós.
Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.